Joey Joke é um espadachim bem habilidoso e poderoso, mas o quão forte ele é capaz de acertar os seus adversários em uma luta. Nesse vídeo eu vou explicar isso, então se você é fã de Ordem Paranormal ou só tá curioso para saber qual que é o exato nível de poder desse personagem, é só vir comigo depois da intro. Suave, aqui quem fala é o Vinícius e sejam todos muito bem-vindos ao Space Fiction. E bom, Ordem Paranormal. Esse é um universo pouco abordado aqui no nicho do canal que é o de Cross Battle, que basicamente é falar de bonequinho 2D, mais especificamente nível de poder. Mas enfim, por causa disso, o comum pro verso é ser desconhecido na comunidade. Então hoje eu vou falar um pouco sobre quão forte é o Joey Joke, que é um dos personagens mais populares da franquia Ordem Paranormal, mas como hoje eu vou falar de um assunto que vocês não estão acostumados a ouvir aqui no canal, primeiro, eu vou resumir o que é Ordem Paranormal para dar um certo contexto para quem não conhece. Ordem Paranormal começou como um RPG de mesa, criado pelo Celt. E basicamente, RPG de mesa é um jogo interpretativo. E no caso de Ordem, é sobre um grupo de pessoas que enfrentam o paranormal e as criaturas que vêm de lá. E essas pessoas que enfrentam essas criaturas tentam manter o mundo seguro, evitando perdas de vidas inocentes. Só que o projeto cresceu tanto que hoje em dia ele tem até um jogo de computador. Mas enfim, vamos falar agora sobre qual que é o foco desse vídeo, que é o nível de poder. O Joey é um marcado, alguém livre das correntes da realidade, o que significa que ele pode tomar as próprias decisões e basicamente mudar as leis do mundo. Isso porque, no universo de Ordem Paranormal, o destino é de certa forma pré-definido. Então uma pessoa comum tem todas as suas ações já estabelecidas desde sempre, e ela é incapaz de mudá-las, com exceção dos próprios marcados. Os únicos capazes de tomar de verdade as próprias decisões e são pessoas como Arthur Severo, Dante, Kaiser, e todos eles, assim como Joey, são pessoas capazes de mudar a ordem natural das coisas com as próprias decisões, porque o destino não está definido para eles. Mas, sobretudo, o ponto principal sobre o nível de poder do Joey tem conexão com o funcionamento da energia no universo de Ordem Paranormal, o NEX, que é a abreviação para Nível de Exposição Paranormal. Mas antes de explicar o que ser exposto ao paranormal significa, eu tenho que explicar para vocês o que é o paranormal no universo de Ordem. Em Ordem Paranormal, nós temos duas dimensões principais. A realidade, que é onde todos os humanos vivem, e basicamente é o nosso mundo real. E também temos a dimensão do paranormal, conhecida como Outro Lado, que é uma dimensão separada em 5 elementos com entidades que os representam. O sangue, que é o fluxo que banha o outro lado, e é o elemento que representa todos os sentimentos, como dor, amor, ódio e obsessão. E a entidade mais poderosa desse elemento é o próprio diabo. O próximo é a morte, porque todas as coisas precisam de um fim. E a morte se manifesta a partir do tempo. E a entidade máxima desse elemento é o deus da morte, que acelera e envelhece suas vítimas. O próximo elemento é o conhecimento, que é de onde tudo se origina. E além disso, o conhecimento é representado pela magistrada e a seita das máscaras, que é um grupo que acima de tudo preza pelo equilíbrio. Mas ao mesmo tempo nós temos também a energia, que representa o caos inevitável de todo o fluxo, que não pode ser controlado, assim como o próprio caos e a anarquia. E a entidade máxima desse elemento é o anfitrião. E por último nós temos o medo, que de certa forma é quem manifesta todas essas coisas para dentro da realidade. E apesar de não ter nada muito profundo sobre esse elemento, o medo ser bem desconhecido de uma forma geral atualmente, provavelmente o maior representante desse elemento é o Kion, o primeiro ocultista. Juntos, cada um dos elementos rege um aspecto do outro lado, e a única coisa que impede uma conexão total entre essas duas dimensões é a membrana, que é um tipo de barreira que separa o outro lado da realidade. Mas vez ou outra, a membrana enfraquece pelo medo, e aí as pessoas que estão dentro dessa zona onde a membrana está mais fraca têm a sua exposição paranormal aumentada. Isso porque elas vão começar a interagir com criaturas paranormais. Normalmente criaturas mais básicas, como por exemplo um zumbi de sangue. Mas isso vai aumentando quanto mais ferrada a membrana tiver. Mas assim, com isso dito, tenham em mente que a exposição paranormal funciona como um tipo de evolução exponencial. Ou seja, quanto mais poderoso uma pessoa está, mais poderosa ela vai ficar na próxima vez que ela evoluir. Uma vez que não é um aumento de poder, como por exemplo, em 5% de Nex você fica 2 vezes mais forte e em 10% também. Não, a evolução exponencial é algo como, por exemplo, em 5% de Nex você ficar 2 vezes mais forte, já em 10 você ficaria 3 ou 4. E assim, os valores que eu usei são só exemplos para vocês entenderem melhor a diferença dessa evolução exponencial para uma evolução linear. Porque no caso de Ordem, o que mais faz sentido não são multiplicadores, e sim um aumento de poder baseado em porcentagens. Mas enfim, bora parar de falar um pouco sobre essa parte mais teórica e vamos falar de feitos que demonstram o nível de força, resistência e velocidade dos personagens. Um tipo de coisa comum em Ordem é algum personagem conseguir arrancar ou cortar pedaços de pessoas e criaturas. E isso vai desde coisas mais básicas até mesmo cortar através dos ossos dessa pessoa.
O Joey mesmo já fazia isso durante a terceira temporada, a Desconjuração, e com o tempo ele foi ficando muito mais forte. Isso porque, como eu expliquei, a evolução que acontece quando o personagem aumenta o seu nível de exposição paranormal é exponencial. E o Joey no final de Calamidade tinha 65% de exposição paranormal. Mas, falando agora sobre feitos de uma forma geral, no livro de regras temos algumas criaturas que têm algumas descrições de habilidades bem interessantes, como por exemplo os anárquicos descontrolados, que são criaturas de energia bem fracas até, e têm uma habilidade de autodestruição, que basicamente cobre uma área de 9 a 12 metros com uma explosão, o que normalmente não seria muita coisa, dá menos de 1 tonelada de TNT esse negócio. Mas tem uma questão que pode ou não ser considerada aqui. As criaturas de energia são compostas por um tipo de plasma paranormal, então tem essa variante no meio dessa explosão, porque você gerar plasma precisa de muito mais energia do que parece. Mas por ser paranormal fica complicado você saber o quão comparável esse plasma é com o plasma de verdade. Mas por via das dúvidas eu já aviso que se você for considerar isso, a potência dessa explosão seria algo perto da potência de bombas nucleares antigas, então teria alguns quilotons de potência e tal. Mas enfim, uma outra criatura que dá uma boa base de nível de poder, nesse caso não do Joey, mas dos personagens que o Joey escala, é a Sucal, que causou uma fissura no chão com um grito. Mas meio que tem uma variante que eu também acho que é bom mencionar, porque por mais que matematicamente muita coisa em ordem chegue a níveis colossais de poder, em muitos momentos isso entra em conflito com a representação dos personagens. E um grande exemplo disso foi durante a Desconjuração, quando o outro marcado, o Gal, estava upado pelo invólucro do conhecimento, que nada mais é do que o corpo do Kian, que é um dos top tiers do verso de ordem. Então, basicamente, o Gal, mesmo com o invólucro do conhecimento, onde ele ficou muito mais resistente, sofreu danos relativamente grandes com a explosão de 4 granadas. Mas eu vou falar mais desse tipo de situação quando eu for falar de velocidade, porque é nesse atributo que as coisas começam a ficar mais confusas para você definir o nível dos personagens. Mas o que eu quero dizer é que se você tirar as relíquias da equação, todo mundo do verso é urbano, mesmo que teoricamente esses personagens sejam capazes de enfrentar as relíquias, sendo que as relíquias em si são personagens de nível cósmico. O anfitrião, por exemplo, casualmente criava estrelas, e no geral, a descrição de todas as relíquias tem alguma coisa que deixa bem claro que eles têm poder em escalas universais. Mas mesmo assim os personagens urbanos conseguem enfrentar eles, normalmente porque as relíquias estão nerfadas. Mas enfim, o Joey, assim como qualquer combatente corpo a corpo, é sobre-humano. E uma das descrições mais básicas sobre esse tipo de personagem, que são os combatentes, é da trilha de Guerreiro, onde é dito que literalmente eles são capazes de bater tão fortes quanto balas. E com base na exposição paranormal, o Joey seria bem superior a isso, porque as trilhas você consegue escolher com 5% de Nex, enquanto o Joey tem 65%. Enfim, no geral, todas essas questões de força também servem para a resistência do Joey. Isso porque, em diversos momentos, ele e outros marcados resistem a coisas que teriam matado eles caso eles não fossem paranormalmente mais resistentes. E o impacto dos próprios golpes está incluso nisso, porque se o seu corpo não aguenta a sua própria força, você se quebra inteiro para atacar. E um exemplo que eu costumo usar bastante para entenderem isso melhor é o Midoriya no começo de Boku no Hero, onde a cada golpe que ele dava a 100%, ele se quebrava inteiro, justamente porque a força dele era muito maior do que a resistência. E no caso do Joey, nós ainda temos meio que um agravante do poder de impacto dele, por assim dizer, porque ele tinha uma espada aprimorada pela magistrada com um elemento de conhecimento. Então, além da força que ele já tem nos braços e a força que a espada tem no corte, ela ainda era paranormalmente mais potente através do elemento de conhecimento, deixando as espadadas dele ainda mais fortes. Mas, de qualquer forma, antes de falar sobre a velocidade, mano, se você puder me dar uma força deixando o like ou compartilhando esse vídeo com algum amigo que gosta de Ordem Paranormal também, eu agradeço. No futuro eu vou fazer alguns outros vídeos sobre personagens desse universo que o Cellbit criou, porque realmente tem bastante coisa pra falar. Inclusive, se tiver alguma sugestão, deixa aí nos comentários, porque eu posso estar trazendo algo sobre isso nos próximos vídeos. Valeu também pra todos que ajudarem de outra forma, pelo Seja Membro ou pelo Valeu Demais. Vocês são brabos e ajudam o canal a continuar. Mas enfim, falando agora da velocidade, o que mais costuma acontecer são pessoas desviando de bala. A Jai, por exemplo, desviou parcialmente de um tiro de pistola a queima-roupa. E os clones do Arthur e do Kaiser com 32% de exposição paranormal desviaram a queima-roupa de tiros de rifle de assalto, nesse caso um M4A1. E para isso ser possível, os clones tinham que ser capazes de reagir a mais de Mach 2, ou seja, 2 vezes mais rápidos do que a própria velocidade do som. Só que aí vem uma parte que vai contra essa ideia. Mesmo que os clones sejam cópias perfeitas dos dois, nem o Arthur e nem o Kaiser podiam desviar de balas como eles. Então, a interpretação mais lógica, na minha opinião, é de que essa é uma limitação do sistema, já que é um RPG de mesa e você precisa balancear os personagens. Mas na lore, eles deveriam ser capazes de fazer esse tipo de coisa. Enfim, a grande questão é que todos esses personagens são bem mais lentos do que o Joey. Isso porque ele era evidentemente o top tier da ordem quando o assunto era a capacidade física,
E no final de Calamidade, o Joey tinha 65% de disposição paranormal. Então, por consequência, ele era muito superior ao Kaiser e ao Arthur nessa época, em que os clones deles já estavam desviando de tiros de rifle a curta distância, porque eles tinham 32% de Nex. Além disso, outros marcados como a Celestine já fizeram coisas mais extremas, porque com 50% de disposição, ela já estava desviando de raios do anfitrião e coisas desse tipo. Então assim, de uma forma geral, o Joey é realmente bem rápido, e uma última coisa que eu acho interessante comentar sobre o nível físico dele, é que no auge do Joey, ele estava upado pelo ódio do diabo e ele estava com a máscara da seita das máscaras. E nesse ponto, ele estava com 90% de disposição paranormal. Então ele era absurdamente mais poderoso, mais rápido e tal. Então assim, o Joey é um personagem bem forte e rápido, e na minha análise, se fosse para entrar em Tier System e tudo mais, tranquilamente eu afirmaria que ele seria algo em torno do nível multi-quarteirão, o que bate com feitos de criaturas que no sistema de ordem paranormal ele conseguiria enfrentar, como por exemplo a Dama de Sangue. Mas essa é obviamente só a minha opinião, e se você discorda pode falar aí nos comentários o porquê e aí nós trocamos uma ideia, beleza? Enfim, por hoje é só, eu espero que de qualquer forma você tenha gostado do vídeo, da edição, ou só do assunto, porque você gosta de ordem e quer ver mais vídeos sobre esse universo. Eu vou ficando por aqui, mas eu te vejo na próxima, beleza? Então é isso, e falou!